Você não está separado da versão de você que já tem tudo. Você está entrelaçado com ela. E o campo quântico está apenas esperando por um sinal. E esse sinal não é apenas o que você quer, é quem você decide ser. Se isso já ressoou em você, inscreva-se agora no canal para não se desconectar dessa frequência. Existe uma versão sua que já vive a vida que você está sonhando. Essa versão não existe em teoria, ela existe em frequência. E através da mecânica misteriosa do entrelaçamento quântico, você já está conectado a ela. Agora mesmo. Não amanhã. Não depois que você se curar. Não depois que aprender a manifestar. Agora. A questão não é se a sua vida dos sonhos é real. A questão é, por que você ainda não se sintonizou com ela? Se a sua vida parece travada, se seus objetivos parecem distantes, não é porque eles estão longe. É porque a sua identidade atual ainda está entrelaçada com uma versão de você que duvida, que adia e que se auto-sabota. Mas no momento em que você muda quem você acredita ser, não nos seus pensamentos, mas no seu estado de ser, tudo começa a se reorganizar. E aqui está a verdade. A maioria das pessoas nunca aprende como isso funciona. Elas passam a vida tentando forçar a mudança de fora para dentro, correndo, lutando, empurrando. E mesmo quando encontram o caminho espiritual, repetem o mesmo erro. Elas tentam visualizar uma nova vida, em vez de colapsar a identidade que as ancora na antiga. É por isso que este vídeo não é só mais uma explicação sobre a lei da atração. É uma desconstrução da realidade e um guia para colapsar linhas do tempo. Porque é aqui que dois conceitos poderosos se encontram: o entrelaçamento quântico e o salto quântico. O entrelaçamento explica por que a sua energia afeta a matéria, por que o seu estado influencia seus resultados e por que até mesmo seus programas subconscientes não operam de forma isolada. Você está transmitindo um sinal para o campo quântico o tempo todo. E esse sinal não são suas palavras, é a sua vibração. É a maneira como a sua identidade interage com a possibilidade. O salto quântico, por outro lado, é muitas vezes mal compreendido. Não é mágica, não é escapismo. É uma recalibração de identidade que permite que você se mova entre realidades entrelaçadas. Realidades onde diferentes versões de você já existem, esperando para serem observadas, ativadas, vividas. E é aqui que fica impressionante. Você já sentiu isso. Aquele momento em que você tomou uma decisão e tudo mudou instantaneamente. Aquilo foi um salto. Aquela mudança súbita de percepção onde você se viu de forma diferente, mesmo que por um segundo. Aquilo foi uma ondulação na linha do tempo. Aquele sentimento visceral de que você nasceu para algo maior, isso não é fantasia. É o seu eu do futuro vazando pelas frestas. No campo quântico, o tempo não é linear. Ele é disposto em camadas, o que significa que o seu eu futuro pode te alcançar para trás com a mesma facilidade com que você pode alcançar para a frente. Você está em um ciclo de feedback com a versão de você que já conseguiu, e a conexão está ativa agora. Esse é o código, esse é o segredo. O campo não precisa do seu esforço. Ele precisa da sua coerência, da sua clareza. Ele precisa que a sua frequência corresponda ao que você está pedindo, não com palavras, mas com o seu ser. Então, neste vídeo, nós vamos desmontar tudo o que você achava que sabia sobre manifestação e caminhar passo a passo, pela ferramenta mais poderosa que você nunca entendeu por completo. Como o entrelaçamento quântico torna o salto entre linhas do tempo não apenas possível, mas inevitável, quando você sabe como usá-lo. E não será sobre visualização. Não será sobre desejar, esperar ou tentar. Será sobre colapso de identidade e alinhamento de frequência. A realidade é um código. E se essa mensagem já está ressoando fundo em você, se algo aí dentro já começou a se mover, faça um favor para que essa frequência se expanda. Deixe a sua curtida neste vídeo. Assim, o algoritmo entende a relevância e o entrega para mais pessoas que também estão prontas para despertar. Vamos descobrir por que você ainda não saltou.
O entrelaçamento quântico não é só uma teoria. É um dos fenômenos mais bem documentados e menos compreendidos da física moderna. Em termos simples, significa que duas partículas, uma vez conectadas, permanecem ligadas de tal forma que mudar uma afeta instantaneamente a outra, não importa a distância entre elas. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Mas o que ninguém fala é o que isso significa para você. Para a sua consciência, sua identidade e sua realidade. Porque se a matéria pode se comportar assim, por que não você? Você não é uma única partícula no vácuo. Você é um campo de consciência vivo e pulsante. E assim como aquelas partículas, você está entrelaçado não apenas com outras pessoas, mas com versões de si mesmo que existem através de outras linhas do tempo. Versões que tomaram decisões diferentes, que seguiram instintos diferentes, que curaram em vez de fugir, que saltaram em vez de esperar, que escolheram em vez de duvidar. Você não está desconectado delas. Você está vibrando em sincronia ou fora de sincronia com elas. E é isso que cria a versão de você que o campo reflete de volta como a sua vida. Mas aqui está a falha no sistema. A maioria das pessoas permanece entrelaçada com a versão de si mesma que ainda está sobrevivendo, ainda se segurando, ainda com medo. Não porque queiram, mas porque foram treinadas para isso. Através da repetição, do trauma, de ciclos de identidade tão profundos que já nem os questionam. E aquilo com que você permanece entrelaçado, você reforça, você transmite, você colapsa em realidade. Então, quando as pessoas dizem eu tentei manifestar, mas nada funciona, o problema não é o esforço delas, é que o sinal delas, aquele sinal profundo e inconsciente, ainda está sendo transmitido a partir da versão que não acredita, que não se move, que não age como se a nova realidade já fosse sua. E é aqui que o campo quântico é rigoroso. Ele não responde ao querer, não responde às súplicas, nem mesmo à visualização sozinha. Ele responde à frequência. E a sua frequência não é determinada pelo que você pensa por 5 minutos por dia. Ela é moldada pelo que você incorpora a cada momento. Você é o observador. E o observador colapsa a linha do tempo. Mas que versão de você está observando? Essa é a pergunta que a maioria nunca faz. E é por isso que a maioria nunca salta. Porque saltar não é algo que você faz. É algo que você se torna. Você não pode saltar para a sua vida dos sonhos se ainda está agindo a partir da versão de você que não se sente merecedor dela. Você não pode mudar de linha do tempo visualizando o sucesso enquanto toma decisões baseadas no medo. O campo não se importa com as suas palavras. Ele se importa com aquilo com que você está entrelaçado, com o que você reforça através do seu comportamento, seu foco, sua energia. E às vezes a versão de você que tem o que você quer está na verdade puxando a corda do outro lado. Você sente isso em flashes, em sonhos, em momentos em que a realidade parece tênue. Você tem vislumbres daquela outra vida, não porque está imaginando, mas porque você está vazando para ela, e ela está vazando para você. A conexão já está ativa. A pergunta é, por quanto tempo você vai continuar ignorando-a? Na próxima sessão, vou te mostrar exatamente como começar a reentrelaçar o seu campo. Não apenas através da crença ou da mentalidade, mas através do colapso de identidade, direto e intencional. É assim que saltamos, é assim que nos movemos, é assim que paramos de andar em círculos e começamos a mudar de realidade. Mas antes, uma pausa. Se essa mensagem está ressoando, significa que você já está se lembrando de algo, não aprendendo. É o que acontece quando o entrelaçamento é ativado. Você não ouve algo novo, você reconhece algo antigo. Então, se você sentiu algo se mover aí dentro, me diga nos comentários. De qual linha do tempo você está cansado de viver? Não a que você quer, mas a que você está pronto para colapsar. Nomeie-a, testemunhe-a. Esse é o primeiro passo para deixá-la ir. Agora, vamos ao método. Você esteve entrelaçado com a versão de você que duvida, que adia, que se contenta com menos. Mas a versão que já deu o salto,
não está lá fora. Ela já está aqui, observando. A única razão pela qual você ainda não se tornou ela é porque a identidade que você está colapsando atualmente continua te arrastando para o mesmo filme. Agora, é hora de reescrever o observador. Veja bem, a cada momento você está escolhendo qual versão de você está por trás dos seus olhos. A maioria das pessoas não percebe isso. Elas pensam que são seus pensamentos, seus hábitos, sua personalidade. Mas tudo isso é software. O que a maioria esquece é que você é quem escolhe o sistema operacional. E você pode reiniciar a qualquer momento. Esta é a chave para o salto quântico. Não se tornar algo novo, mas escolher parar de observar a partir do eu que está entrelaçado com a limitação. O salto não acontece através da ação. Acontece através do colapso. Então, como fazemos isso? Vamos começar com o que você não vai fazer. Você não vai visualizar, não vai entoar mantras. Não vai fechar os olhos e fingir que está em outro lugar. Ainda não. Isso é o que o eu antigo tenta fazer para escapar. Mas saltar não é escapar, é reivindicar. Começamos com uma única coisa: consciência. Comece se fazendo esta pergunta, agora mesmo, sem hesitar. Quem é a versão de mim que está escolhendo esta vida atualmente? Quais são suas crenças, seus medos, suas suposições fundamentais sobre a realidade? Como ela fala consigo mesma quando ninguém está ouvindo? Sinta isso de verdade. Você vai começar a notar um padrão, um sabor de energia, um peso no peito ou um aperto na garganta. Isso não é coincidência. É a marca do observador atual e você tem colapsado a realidade através dele por anos. Agora, a próxima pergunta, e pode ser a mais importante que você já se fez: eu estou disposto a deixar essa versão de mim morrer? Porque um salto é, na verdade, isso. Não é um pulo entre linhas do tempo. É um funeral. É a morte silenciosa, consciente e sagrada do eu que não pode mais carregar o seu futuro. E a maioria das pessoas não está disposta a deixá-lo ir, não porque ele é bom, mas porque é familiar. Dor familiar, luta familiar, identidade familiar. Até a miséria pode parecer um lar quando você a decora com razões suficientes para ficar. Mas agora, neste momento, você tem uma escolha. Então, aqui está o método. Não tem um nome chique. Não é uma técnica. É um realinhamento consciente em 3 partes. Parte 1. Testemunhe. Sente-se em presença absoluta com a versão de você que está pronto para colapsar. Deixe-a falar. Permita que ela seja vista. Não julgada. Vista. A maioria das linhas do tempo não desaparece porque resistimos a elas. Elas desaparecem porque as superamos com graça. Parte 2. Desvincule. É aqui que você muda o entrelaçamento. Diga em voz alta ou internamente uma verdade simples. Este não é mais quem eu sou. Eu libero esta versão. Eu colapso este observador. Você vai sentir resistência. É natural. O eu antigo luta por sua vida, mas ele só tem poder se você acreditar que a voz dele ainda é a sua. Parte 3. Escolha. Quando o campo estiver limpo, escolha a nova identidade. Mas não apenas pense nela, incorpore-a. Fique de pé como ela. Respire como ela. Decida a partir da frequência dela. Não se pergunte, o que a versão de mim que tem tudo faria? Pergunte, o que essa versão não tolera mais? E pare de tolerar isso, agora. Esses passos não são um ritual de uma vez só. São uma forma de ser. Cada dia, cada respiração é um reforço do novo entrelaçamento. E com o tempo, não em anos, mas em ciclos energéticos, o campo vai se ajustar, porque ele não tem escolha. Essa é a regra da mecânica quântica. O observador colapsa a onda em uma partícula. A realidade se conforma à identidade do observador, mas apenas quando essa identidade é consistente. E a beleza disso tudo é que a versão de você que já vive a vida que você quer não é um estranho. Não é um avatar futuro. É uma memória codificada no seu campo energético. Um caminho que ainda está ativo, esperando que você o percorra. Depois do salto, vem a recalibração.
e sem integração, até o salto mais poderoso pode desmoronar sob o peso dos programas antigos tentando retomar seu lugar. Mas, por enquanto, apenas sente-se com esta pergunta: que partes de mim eu ainda estou deixando tomar decisões na minha vida, mesmo que eu já as tenha superado? E elas ainda têm o direito de falar por quem eu sou? Respire fundo. Não apenas para seus pulmões, para sua linha do tempo. Porque se você chegou até aqui neste vídeo, você já começou algo que a maioria das pessoas nunca ousa iniciar. Você questionou a autoridade do seu próprio passado. Você desafiou a identidade que segurava a caneta da sua realidade. Só isso já inicia a mudança. Você pode não sentir que já saltou, mas você já se moveu. Algo se abriu. Um fio se soltou. Um sinal foi enviado. E é assim que todo salto quântico começa. Não com fogos de artifício, mas com frequência. O que nos traz até aqui, você conseguiu. Você colapsou o eu antigo. Você liberou a versão que te mantinha em loop. Você habitou uma nova identidade, mesmo que por alguns minutos. E nesse momento, o campo mudou. Um novo observador assumiu o comando da sua vida. Mas agora vem a parte da qual ninguém fala: a recalibração. Porque saltar não significa apenas entrar em uma nova linha do tempo. Significa tornar-se estável nela. E como qualquer sistema que operou na mesma frequência por anos, quando você de repente instala uma nova identidade operacional, vai haver ruído. Você começará a notar coisas estranhas. As pessoas podem responder a você de forma diferente, não porque você disse algo novo, mas porque elas sentem. A energia precede a linguagem. Comportamentos mudam sutilmente. Algumas conversas não vão mais ressoar. Alguns relacionamentos vão balançar, não porque você os está rejeitando, mas porque eles estavam sintonizados com a versão antiga de você, aquela que você acabou de deixar ir. Mas a parte mais inesperada é esta: a linha do tempo antiga pode tentar te puxar de volta. Não como punição, não como fracasso, mas como um eco vibracional. De repente você pode se sentir sobrecarregado, emocional, incerto. Não porque você errou, mas porque saiu de uma frequência familiar e seu sistema nervoso ainda está se atualizando. Isso é normal. Imagine um rádio finalmente mudando de estação depois de anos de estática. Por um tempo, haverá sobreposição, sinais misturados, frequências fantasmas. E nesse ruído, a identidade antiga pode sussurrar: viu? Nada mudou. Você ainda é o mesmo. Este é o teste. Não de força, mas de clareza. Porque a realidade não muda de forma limpa, ela muda quanticamente. O que significa que no momento em que você entra em um novo estado, tudo o que não combina com ele começa a se desfazer. E o que se desfaz muitas vezes luta antes de ir embora. Você será tentado a interpretar o desconforto como fracasso, mas o desconforto é apenas a confirmação de que o código antigo está se quebrando. E este é o momento em que a maioria das pessoas desfaz o seu salto. Elas colapsam de volta para o observador antigo. Não porque era melhor, mas porque era familiar. Então, como você permanece na nova linha do tempo? Você não força, você não finge, você a âncora. Ancorar não significa fazer afirmações obsessivamente. Não significa fingir que está tudo bem quando não está. Significa responder à vida a partir da nova identidade, mesmo quando o mundo ainda não acompanhou. Este é o verdadeiro teste de coerência. Quando a conta bancária ainda mostra escassez, mas você responde com abundância. Quando o relacionamento ainda parece travado, mas você fala a partir da sua inteireza. Quando o medo bate à porta e você atende como o seu eu mais elevado, não como o seu eu mais antigo. Cada vez que você escolhe o novo observador, em pensamento, sentimento e ação, você estabiliza o campo. Porque a verdade sobre o reino quântico é esta: ele não recompensa o esforço. Ele reflete a consistência. O universo não está te testando, ele está te escutando. E cada vibração sutil que você emite diz a ele quem você acredita ser. Então, em vez de perguntar por que minha nova realidade ainda não apareceu, pergunte: qual versão de mim eu tenho reforçado hoje?
É aí que o salto se torna real. Não nos momentos de inspiração, mas nos momentos de dúvida, quando você escolhe, de novo e de novo, ser aquele que você decidiu se tornar. E é exatamente aqui nesse ponto de sustentação que a jornada se torna real. Você acabou de perceber o quanto sua identidade antiga ancora a sua realidade. Mas e agora? Como não cair de novo nos mesmos padrões amanhã? Foi por isso que eu criei a trilha. Um passo a passo para sair do piloto automático e sustentar o seu eu do futuro até que ele se torne natural. O vídeo abre o código, mas a trilha é onde você aprende a viver dentro dele, dia após dia. O link está aqui na descrição. Eventualmente, as frequências antigas perdem a força. Elas desaparecem. E o que antes parecia um esforço se torna natural, óbvio. Você não está fingindo até conseguir. Você está sentindo até estabilizar. Existe uma diferença. E em algum momento, sem nem perceber, você vai olhar ao redor e notar que o externo mudou. Não porque você forçou, mas porque você se tornou inabalável em sua frequência. Então, aqui está a última coisa com a qual quero que você fique. Qual é uma escolha que você pode fazer hoje que apenas a versão de você na nova linha do tempo faria? Não um grande salto, apenas uma escolha, uma pequena mudança, um momento alinhado de coerência. Porque é só isso que é preciso para começar a reforçar o novo campo. E assim começa. Não o salto que já aconteceu, mas o momento em que tudo dentro de você se acalma, se recalibra e se assenta. Onde a nova versão de você se torna a única versão que faz sentido. O observador que costumava colapsar sua realidade foi substituído. Não por mágica, mas por escolha, repetição, respiração, consciência. E ao fazer isso, todo o campo ao seu redor, pessoas, oportunidades, coincidências, começa a se organizar em novos padrões. Não porque a realidade está te recompensando, mas porque ela está simplesmente respondendo à verdade de quem você é agora. Então, o que acontece a seguir? Você vive, você caminha, você acorda, você sente. E cada vez que a vida te apresentar um contraste, como vai acontecer, você se faz uma pergunta simples: qual versão de mim está sendo convidada a responder agora? É isso. Esse é o código. Esse é o portal. Você não nasceu para viver do controle. Você nasceu para viver do seu sinal. E o seu sinal se torna mais claro a cada escolha alinhada. Porque, na verdade, você não saltou para outra linha do tempo. Você colapsou a ilusão de separação entre você e a versão de você que sempre esteve esperando. Essa vida nunca esteve fora de alcance. Esse eu nunca foi inalcançável. O entrelaçamento sempre esteve ativo. Você apenas parou de ignorá-lo. Agora, respire. Sinta o que está diferente no seu corpo. Note o que você espera, mas o que você já sabe. Esse é o seu sinal, sua âncora, sua prova. E antes de ir, se este vídeo te encontrou na hora certa, se ele te lembrou de algo ancestral dentro de você, então este é o seu sinal para não deixar que o algoritmo decida quando você vai se lembrar de novo. Inscreva-se neste canal, não porque eu pedi, mas porque algo dentro de você quer permanecer conectado a este campo, a esta ressonância, a esta frequência que você agora carrega. E me diga nos comentários, não apenas o que mudou, mas qual nova realidade você está pronto para incorporar. Descreva-a mesmo que em uma frase, não como um desejo, mas como um reconhecimento. Deixe suas palavras serem o sinal que diz ao campo: eu já estou aqui. Porque quando você nomeia a vida que está vivendo agora, você a ativa nos outros, e o campo responde na mesma moeda. É assim que mudamos, juntos.